Imagine que você está há 5 anos com a mesma pessoa. Moram juntos há 4. Planejam futuro, falam sobre casamento, filhos, tudo. Aí chega a época das férias em família dela, uma tradição de anos, e você descobre que não está convidado. Mas não é só isso. Você pergunta se pode ir, e a sua própria namorada responde: não, você não pode. Essa viagem é só para a família. Você ainda não faz parte dela. 5 anos juntos, e ela diz que você não é família. Aí você, desconfiado, dá uma olhada no celular dela enquanto ela toma banho. Descobre que na viagem vão os pais dela, a irmã, o ex dela e os pais do ex dela. 5 quartos reservados. Só você está de fora. A família dela sabia. Incentivou. Planejou tudo para que ela reacendesse o romance com o ex, enquanto você ficava em casa feito bobo. Agora, o que você faz? Chora? Espera ela voltar e pedir desculpas? Não. Esse cara fez algo que poucos teriam coragem. Ele esperou ela ir viajar. Alugou um hotel. Esvaziou o apartamento. E deixou no balcão da cozinha uma lista de todas as coisas que ele já tinha pago para ela. Presente, jantar, aluguel, perfume. E exigiu que ela pagasse cada centavo de volta. Eu sou o Capitão Reddit. Essa história tem traição, vingança fria e um final que vai fazer você aplaudir. Vamos a ela. Minha namorada e a família dela não me querem nas férias em família porque o ex dela estará lá. Mas eu terminei com ela e a vida dela não poderia estar mais miserável. Eu, de 37 anos, estou saindo com essa mulher. De 32, vamos chamá-la de Amélia, há mais de 5 anos, e a conheço há 8. Ela trabalhava na empresa quando nos conhecemos em um evento de escritório, e trabalhamos juntos por alguns meses naquela época. Naquela altura, ela estava saindo com o seu melhor, amigo de infância, e eu também estava vendo alguém casualmente. Não aconteceu nada entre nós, apenas nos seguimos nas redes sociais. 2 anos depois, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos novamente, e desta vez ela estava solteira. Eles tinham terminado mutuamente porque ele se mudou para o exterior para fazer pós-graduação e ficou por lá. Eu também estava solteiro, e depois de trabalharmos juntos por alguns meses, uma coisa levou à outra. Convidei-a para sair, ela disse sim e começamos a namorar. Troquei de emprego pouco depois porque minha empresa tinha regras rígidas sobre não namorar funcionários. 5 anos se passaram desde então e estamos morando juntos há 4 anos, então está longe de ser uma relação casual. Conhecemos as famílias um do outro. Ela costuma me acompanhar até a casa dos meus pais e eles adoram ela. Mas isso não é recíproco quando se trata da família da Amélia. Ainda me sinto desconectado dos pais dela. Eles são frios e estranhos. Ela tem uma pequena tradição na família em que todo ano eles saem de férias por 1 semana, apenas a família imediata. Eles eram rígidos quanto a isso. Não eram permitidos namorados ou namoradas, pelo menos era o que sempre me disseram. Ela fica sempre animada com essa viagem, e eles seguem essa tradição desde que eram pequenos. Os 2 irmãos e o pai dela não estavam tão bem financeiramente, mas ele se certificava de que eles fossem de férias todo ano. Continuaram com essa tradição mesmo depois de crescerem e se mudarem. Não importa onde estivessem ou qual fosse a situação. Todo ano eles fazem uma viagem juntos. Quando ela me contou, fiquei fascinado. É raro encontrar um laço familiar assim hoje em dia. Até este ano, não me importava que ela fosse viajar e se esquecesse completamente da minha existência. Eu dava a ela o espaço para passar tempo com a família. No entanto, isso começou a me incomodar. Quer dizer, nosso relacionamento se tornou mais sério. Ainda não a oficializamos com um casamento, mas estamos planejando nosso futuro juntos, falando sobre o compromisso, as finanças e outros tópicos importantes. Fiquei me perguntando, por que ainda me tratam como um estranho? Já estamos juntos há 5 anos. Eles já não deveriam me considerar parte da família? Há 1 semana, ela me levou ao aniversário de casamento dos pais, onde eles falavam com entusiasmo sobre a próxima viagem. Perguntei sobre os detalhes e percebi que não estavam me contando toda a informação, especialmente a irmã dela. Casualmente, perguntei se eu poderia me juntar a eles, e todos disseram unanimemente que não, como se fosse um grande problema. Obviamente me senti envergonhado. Ao ver minha reação,
o pai dela tentou intervir, dizendo: "Não nos interprete mal, vocês ainda não oficializaram. As relações hoje em dia duram muito pouco. Não queremos nos comprometer com o seu relacionamento antes que seja definitivo." Entendi a mensagem que ele tentava transmitir, mas o propósito não ficou claro para mim. Quer dizer, qual é o problema se eu for e depois terminarmos? Não é como se eles fizessem algo secreto nessas viagens e, se terminássemos, tivessem que me matar para eu não divulgar. Senti como se eles não quisessem que eu soubesse os detalhes, como se eu fosse uma espécie de estranho que não deveria saber sobre sua missão secreta. Amélia estava na cozinha quando essa conversa aconteceu. Assim que ela voltou, a irmã informou com um ar de suficiência que eu queria me juntar à viagem. Para minha surpresa, ela ficou ainda mais alterada do que a família. Ela olhou para mim com incredulidade, como se eu tivesse cometido um crime grave. Tentei justificar dizendo que só perguntei se podia ir, não que já tinha feito as malas e estava esperando no aeroporto. Além disso, foi uma pergunta casual. Ela imediatamente recusou, parecendo genuinamente surpresa que eu sequer tivesse perguntado, e respondeu: "Não, você não pode vir. Esta viagem é só para a família. Você ainda não faz parte dela." Uma coisa seria os pais dela dizerem isso, mas outra é a minha namorada, com quem estamos discutindo dar o próximo passo. Eu ainda não sou família? 5 anos juntos e eu ainda sou só um adorno para ela ou algo casual? Não disse mais nada, porque pensei que não valeria a pena discutir com alguém que pensava tão pouco de mim. Eu nunca diria algo assim para ela, e meus pais nunca a trataram como se ela não fosse da família. Na verdade, eles a trataram como parte da família desde o primeiro momento. Mesmo assim, isso provocou uma grande discussão em casa, porque ela quis discutir o assunto quando voltamos. Ela me acusou de arruinar o jantar, que era pelo aniversário de casamento dos pais, porque eu fiquei com cara de poucos amigos o resto da noite. O que ela esperava? Que eu ficasse lá e suportasse a atitude deles? Eles me dizem que não sou da família, incluindo ela, e ela espera que eu fique sentado com cara feliz enquanto como bolo? Acho que não. Mas já que ela tinha trazido o assunto da viagem de volta à tona, achei que era um bom momento para esclarecer algumas coisas que pareciam estranhas nela. Eu achava aquilo muito misterioso. O que era que eles protegiam com tanto ciúme? Eles se vestiam com túnicas e adoravam algum deus que eu não conhecia, tendo que me iniciar nesse culto para poder ir na viagem? Surpreendentemente, ela sentou-se calmamente e me explicou que era um tempo familiar inegociável, e não queriam que seus parceiros desviassem a atenção dos pais. Ela justificou que era apenas uma viagem onde os 4 davam atenção exclusiva uns aos outros. Para me fazer sentir melhor, acrescentou que o namorado da irmã dela também não podia viajar com eles. Isso me irritou ainda mais porque a irmã da Amélia nunca teve um namorado estável, o que não se comparava à minha situação. Os relacionamentos dela nunca duraram mais de 1 ano, e o namorado atual tem apenas alguns meses. No entanto, eu era comparado com os casos passageiros dela. Nossa briga ficou muito feia, e eu não quis continuar, então fui para a cama. Já se passaram 2 dias e não estamos nos falando. Ela tentou várias vezes discutir o assunto, mas eu não quis me envolver. O problema é que não me sinto bem com toda essa situação. Neste ponto, não me importo realmente com a viagem, mas sim com a maneira como sou excluído. Sei que ainda não estamos noivos, mas caramba, estamos juntos há 5 anos. Isso não conta? Além disso, há algo mais que me incomoda muito. Os pais do ex dela. Ambas as famílias são amigas há décadas, e os pais do ex dela sempre fazem parte desses eventos. Eu os vi em aniversários, churrascos, familiares, ceias de Natal, no casamento do primo dela e até em reuniões aleatórias de fim de semana. Eles estavam mais envolvidos do que eu, e sou o namorado dela. E pelo que me lembro, meus sogros não são casados com eles. É tão estranho, não é? Sempre tenho essa sensação desconfortável pela presença deles, mas ela me garante que o passado dela terminou e que a família dela simplesmente continua sendo amiga da família do ex, o que não tem nada a ver com Amélia ou com o ex dela. Em todos esses anos, o ex dela nunca apareceu em nenhum desses eventos e está fora do país. Talvez por isso eu não tenha feito um escândalo até agora.
Não posso impedir que eles continuem sendo amigos dos pais da Amélia, mas não me sinto confortável com o fato de ela passar tempo com os pais do ex. Parece um pouco doentio, porque dá a impressão de que eles ainda não terminaram aquele relacionamento. Um relacionamento entre a Amélia e o ex, que, aliás, não teve compromisso algum, que é a regra que os pais e a Amélia sempre citaram. Também não ajuda o fato de a Amélia se importar muito pouco com a minha opinião sobre isso, me chamando de ridículo e paranoico. Ela diz que é só uma viagem e que eu não deveria fazer um escândalo por causa disso. Mas parece que o escândalo estão fazendo eles, porque eu só fiz uma pergunta e eles pareceram enlouquecer. Ela me garante que não tenho com o que me preocupar, mas isso está tendo o efeito contrário. Sinto que estou sendo manipulado. O que vocês acham? Estou sendo um louco? Atualização. 1. Parece que eu não estava louco. Ela é simplesmente uma infiel. Depois de participar nesta comunidade, me convenci de que não podia deixar isso passar. Disse a ela que não me sentia confortável sendo marginalizado e que, se ela realmente estava preocupada em nosso relacionamento avançar, então ela e os pais dela precisavam começar a me tratar melhor. Literalmente, dei a ela uma opção. Ou eu vou com eles, ou terminamos. Eu nem queria ir. Só estava testando até onde ela estaria disposta a ir. Se ela colocaria nosso relacionamento em primeiro lugar por causa das suas estúpidas férias. Ela me chamou de imaturo e tentou manipular a situação, virando o jogo contra mim. Fui firme, dizendo: pode me chamar do que quiser, mas não vou ceder. Depois de várias rodadas de brigas, ela finalmente concordou em falar com os pais sobre isso. Pensei: muito bem, vamos ver o que acontece depois. Enquanto isso, numa noite, ela deixou o telefone desbloqueado e foi tomar banho. Aproveitei a oportunidade e mexi no celular para espiar. Não tinha minhas impressões digitais no telefone dela, mas, depois de algumas tentativas, adivinhei o padrão de bloqueio. Não estou feliz por ter feito algo assim, mas estou feliz por ter feito, porque descobri algo muito assustador. Fui direto ao grupo de chat da família dela para ver o que eles conversaram depois da nossa briga sobre a viagem. Ela tinha contado que eu queria ir e a família dela ficou alterada. A mãe respondeu: não, você tem que impedi-lo. Ele não pode vir, vai arruinar tudo. Nesse ponto, a teoria do culto satânico ganhava mais força, e pensei que insistir talvez tivesse sido uma má ideia. Talvez agora eles me usassem como sacrifício. Minha namorada disse a eles que eu estava me tornando um incômodo e que queria terminar se não fosse atendido. A isso, a irmã dela disse: bom pra você, com um monte de emoticons confusos. Eu não fazia ideia do que significavam. Depois, havia uma mensagem em que ela dizia: não posso fazer isso, sou feliz com ele. E o pai respondeu: você prometeu que tentaria. Tome uma decisão depois da viagem. Não entendi a conversa completamente, então tirei o máximo de fotos que pude para ler depois. Em seguida, o itinerário da viagem, que a irmã tinha compartilhado, chamou minha atenção. Transferi rapidamente para o meu telefone. Verifiquei a galeria dela, e-mails e outras pastas, mas não encontrei nada. Apaguei toda a evidência de que havia mexido no telefone e o deixei como estava. Mais tarde, depois que ela foi dormir, abri o itinerário da viagem e a reserva do hotel foi onde as coisas ficaram feias. Eles tinham reservado 5 quartos, um em nome dos pais dela, um para a Amélia, um para a irmã, um para Ryan, o ex, e um para os pais dele. Então, o ex dela e os pais dele também iam na viagem, mas eu não. A boa notícia é que pelo menos não se tratava de um culto, então minha vida não corria risco. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia exatamente o que essas reservas significavam. Se alguém ainda não percebeu, minha namorada planejava me trair na viagem, se já não o tivesse feito antes, e toda a família sabia e estava incentivando. E não, Ryan não era noivo da Amélia, então a regra dele só se aplica a mim. Sei que cada pessoa reage de forma diferente à infidelidade. Algumas pessoas querem bater em seus parceiros, outras insultá-los, outras ir para bem longe e nunca mais vê-los. Eu, em vez disso, me fechei emocionalmente. Queria terminar o relacionamento naquele momento, mas algo em mim queria machucá-la tanto quanto eu me sentia magoado. Decidi ficar em silêncio
e planejar minha vingança. De qualquer forma, estávamos brigando, então seria mais fácil agir como se nada tivesse acontecido. Mas não foi nada fácil. Eu não suportava ver o rosto dela sem sentir repulsa. No dia seguinte, depois que ela foi trabalhar, fiz as malas do essencial e me registrei num hotel. Sentia que já tinha me desligado emocionalmente desse relacionamento. Sim, eu já tinha parado de pensar nela. A forma como ela agiu em relação à viagem e como me marginalizou tornou mais fácil terminar com ela, e essa verdade foi o último prego no caixão. Enviei uma mensagem dizendo que ia viajar a trabalho por uma semana e que ela poderia ter umas férias tranquilas com a família. Ela mal questionou e, em vez disso, respondeu com uma mensagem de voz cheia de amor. Foi o melhor para ela que eu fosse por conta própria. Vivi no hotel até ela ir embora. Imediatamente comecei a procurar um lugar para ficar, temporariamente. Assim que ela foi para o aeroporto, voltei para casa, fiz minhas malas e as coloquei num depósito. Voltei para o hotel. Durante os primeiros 4 dias da viagem dela, mal soube dela, nenhuma ligação, apenas a ocasional mensagem obrigatória. Estou com saudades, amor, espero que esteja tendo uma boa semana. Mas no 5º dia, ela me enviou uma longa mensagem emocional sobre o quanto me amava, como não via a hora de se casar comigo e como íamos ter filhos. Nas horas seguintes, ela bombardeou meu telefone com ligações e mensagens, estas últimas cheias de declarações românticas proclamando o amor falso dela. Quer dizer, não precisa ser um gênio para perceber que aquela mulher não tem amor nenhum por mim. Ignorei tudo. Não significava nada para mim. Eles viajaram por 7 dias, mas surpreendentemente, no 6º dia recebi uma ligação em pânico, que ignorei felizmente. Depois, ela me enviou esta mensagem de voz. Estou em casa. Onde diabos você está? Onde estão todas as suas coisas? Ela chegou um dia antes e se surpreendeu ao ver o apartamento vazio. Depois de dezenas de mensagens e ligações, respondi. Deixei algo para você no balcão da cozinha. Não era uma carta de término. Não, isso teria sido fácil e chato demais. Era um aviso de cobrança. Cada centavo que eu tinha gasto com ela, presentes, joias, férias, a parte dela do aluguel e contas de alguns meses. Listei tudo, até o maldito perfume, e queria que ela me devolvesse. Presta atenção nessa jogada de mestre. Enquanto ela estava no paraíso com o ex e a família toda, ele estava no hotel planejando cada detalhe da saída. Ele não fez escândalo, não mandou mensagem de ódio, não deu satisfação. Ele simplesmente sumiu e deixou uma lista de cobrança no balcão. Não é sobre o dinheiro, é sobre o significado. Cada item listado é um lembrete de tudo que ela perdeu e tudo que ela vai ter que pagar, literalmente pelo que fez. Acrescentei uma nota dizendo: talvez você possa pedir ao Ryan para ajudar. Tenho certeza de que ele não se importará. Depois de um tempo, que é o tempo que ela levou para ler o que eu deixei, a próxima mensagem de voz foi: por favor, me dê uma chance para me explicar, não é o que você pensa. Ela estava chorando e implorando na mensagem de voz. Depois de saborear um pouco isso, respondi: quite a dívida se você tem um pouco de respeito por si mesma. Sei que não posso cobrar esse dinheiro legalmente, mas emocionalmente, com certeza. Ela se orgulha de ser uma mulher independente que pode pagar suas próprias contas, claro. Aqui vamos nós. Pague o que me deve. Ela implorou que eu a ouvisse uma vez antes de decidir qualquer coisa, mas a bloqueei e disse: já disse tudo o que queria dizer, e só responderei e-mails relacionados ao dinheiro que você me deve. De agora em diante, vamos tornar isso uma relação profissional, porque a nossa se parece muito pouco com um relacionamento amoroso. Depois de uma semana, ela me enviou um e-mail dizendo que não podia pagar tudo de uma vez e precisava de tempo. Respondi: talvez você deva fazer horas extras ou procurar um emprego melhor. Tantos dias de férias e você negligenciou sua carreira. Depois, ela ficou em silêncio por alguns dias. No entanto, há 2 dias, ela me enviou todo o dinheiro que me devia e de repente me sinto rico. Sabe o que vou fazer com esse dinheiro? Vou para as Maldivas.
O valor cobre uma semana de viagem de luxo para um resort privado numa ilha. Você não imagina o quão feliz e livre me sinto. Não só vou tirar férias, como não serão umas férias com o meu ex ou a família dele, o que é prêmio duplo. Minhas novas férias ainda estão a 1 mês de distância. Não podia pagar o preço da passagem de última hora com o que Amélia me devolveu, mas posso esperar um tempo para ir viajar. Sei que ela espera que conversemos agora que me devolveu o dinheiro, porque pensa que isso me amolecerá e estarei mais disposto a ter uma conversa. Posso ter dito que pensaria sobre isso para que ela me desse o dinheiro, mas nunca fiz a promessa de que o faria. Ela sabe sobre a minha viagem, então não espero ter novidades até depois que eu voltar. Atualização 2. Aqui vai uma atualização sobre isto, com algum esclarecimento. Não estou orgulhoso de tudo o que disse ou fiz, mas depois de todos os insultos baixos que lhe lancei, também não posso dizer que estou completamente arrependido. Não sou o tipo de pessoa que maltrata alguém, mas também não sou o homem que fica calado e aceita bobagens. Não me sinto orgulhoso do que lhe disse, mas ela também não era uma santa. Depois de voltar das minhas férias, recebi uma visita no meu escritório. Sim, era a Amélia. Ela tinha esperado para ter essa conversa, mas estava bloqueada e eu estava mais preocupado com a minha viagem do que em falar com uma infiel. Então ela veio ao meu local de trabalho, onde não tive escolha a não ser encontrá-la. Queria expulsá-la, mas ela implorou que tivéssemos uma última conversa. Aparentemente, ela queria me confessar algo. Talvez ter essa última conversa servisse a ambos para encerrar isso. O que descobri foi a cereja no topo do bolo da minha vingança. Primeiro, ela me confessou como conseguiu pagar o que exigi, já que não tinha muito dinheiro, ainda mais depois de pagar a viagem familiar. Ela teve que pedir um empréstimo. Embora eu ache que isso não seja o importante, mas sim o que vem a seguir. Segundo ela, a verdade era que o ex dela tinha voltado para a cidade depois de ter estado fora, e os pais dela tinham insistido para que ela o reconsiderasse. Ele tinha voltado de outro país, bem-sucedido e com uma carreira construída, então era perfeito para os pais dela. Os pais dela organizaram a viagem para que ela pudesse esclarecer seus pensamentos e decidir entre nós. Os pais deles são amigos, então todos pensaram que o melhor para Amélia era ficar com o ex. Você imagina que tipo de família é essa? Ela e os pais dela me usaram enquanto o ex estava fora, e agora que ele voltou, ela está repensando. Entendo que ela pode ficar com quem quiser, e se quisesse me deixar para voltar com o ex, estava no direito dela. Mas ela não tem o direito de mentir e ser infiel. Pelo menos, me devia uma conversa antes, não depois dos acontecimentos. Ela tentou jogar toda a culpa nos pais, dizendo que foram eles que a manipularam para dar uma chance ao ex, mas ela também foi na viagem. Então deve ter pensado que era uma boa ideia dar uma chance a ele, mesmo estando num relacionamento comigo. Ainda assim, isso agora não importa. Eu respondi: está bem, por que você está tão desesperada para me confessar isso? Você fez o que fez e pronto. Ela queria me assegurar que não aconteceu nada entre eles, que eles só estavam conversando e vendo se podiam reacender o relacionamento. Nas palavras dela, sim, menti, mas não traí. Por quê? Porque eles não fizeram sexo. Claro, talvez não tenha havido sexo, mas a situação não é muito melhor. E acreditar numa mulher como ela é algo que não posso fazer. Ri na cara dela e disse: você está brincando, foi de férias com o seu ex e está dizendo que não aconteceu nada? Quer que eu acredite nessa bobagem? Que idade você pensa que eu tenho? Ela chorou e confessou: eu juro que foi só um beijo. Eu pensava em você o tempo todo. Depois de ficar com ele, percebi o quão amoroso e atencioso você é. Nunca quis te machucar. Percebi nessa viagem que te amo. Mentira. Ela percebeu que me amava no 5º dia da viagem. Ela estava pensando em mim durante a viagem ou durante o beijo? Tantas perguntas, e ela estava fazendo pouquíssimo favor ao tentar reatar. Eu não estava pensando em voltar com ela desde antes de ela me dar a versão dela, mas a versão dela estava tornando as coisas ainda piores. Depois ela me disse algo que explicou tudo. No 5º dia, ela ficou chocada ao ver a irmã dela beijando Ryan. Foi isso que desencadeou a repentina mensagem de amor para mim, e como ela descobriu o quanto me amava. Não foi culpa, não foi lealdade,
Apenas o fato de que o ex dela provavelmente já estava dormindo com a própria irmã dela. A mensagem não foi porque ela me amava, mas porque ela tinha perdido a primeira opção e agora restava a segunda opção, simples, leal e confiável. O problema é que a segunda opção dela já a tinha perdido antes de ela viajar e ela também perdeu a primeira. O engraçado é que a irmã e o Ryan justificaram que foi apenas uma sessão de beijos casual, já que Amélia ainda não estava comprometida com ele. Sim, nessa família, compromissos e beijos funcionam, de forma diferente do resto do mundo. Você imagina o quão torcido é tudo isso? Ryan prometeu que seria leal a ela assim que ela me deixasse e voltasse com ele. Até lá, ele tinha necessidades que a irmã dela estava satisfazendo. O mais estranho é que a irmã dela também tem namorado, que não faz ideia do que estava acontecendo nessas férias familiares. Pelo menos para mim, todo esse assunto parece muito engraçado. Talvez seja porque estou vendo de longe. Ela me implorou que desse uma última chance pelos 5 longos anos do nosso relacionamento. Perguntei, você honrou o relacionamento? Se tivesse honrado, não teria aceitado o conselho dos seus pais de voltar com o seu ex. Você teria me contado no momento em que seus pais sugeriram a ideia, mas você escondeu tudo de mim. Não vou comprar essa sua conversa de que foi forçada ou enganada. O que você é? Uma criança de 5 anos? Não, você fez tudo com plena consciência. Você já tomou a sua decisão e eu tomei a minha. Ela começou a chorar e implorou que eu esquecesse tudo e começássemos de novo. Eu disse, é tarde demais, esse barco já partiu. Ela agarrou minhas mãos e pediu que eu a perdoasse. Disse que precisava voltar ao trabalho, e foi isso. Quando ela foi embora, fiquei me perguntando por que ela queria voltar comigo. Ela podia voltar feliz para o ex, não podia? Então, contatei o namorado da irmã dela e contei tudo. O cara veio me ver e disse que também achava todo esse negócio da viagem muito estranho. A forma como o mantinham em segredo tornava tudo suspeito. Ele também pensou que poderia ser um culto. Mas assim como eu, sempre pensei nisso como uma piada, não que eu pensasse seriamente. Agora sabemos a razão. O cara não fazia ideia de que a namorada dele estava dormindo com o ex-namorado da irmã dela, ou pelo menos foi o que pensamos. Ele me agradeceu e disse que ia terminar com ela imediatamente. Eu disse, amigo, corra o mais rápido que puder. Não sei o que vai acontecer com esse cara, mas se ele puder sair daquela família de lunáticos, acho que ele vai ficar melhor. Além disso, não acho que eu tenha arruinado muito as coisas para ele, porque a irmã da Amélia não costuma manter os namorados por muito tempo. Atualização 3. Umas semanas depois, recebi uma ligação do homem que era namorado da irmã da Amélia. Ele me informou que a irmã da Amélia e Ryan agora estavam oficialmente namorando. Nossa, eles foram rápidos. Fiquei mal pelo cara, porque ri quando ele me contou. Mas, em minha defesa, é bastante engraçado o quão torcidos eles são na família. E não ri dele, apenas da situação. Fico me perguntando se os pais dela estão felizes ou bravos com isso. Acho que nunca saberei. Só posso imaginar a miséria da Amélia. De ter 2 a não ter nenhum, por culpa de trair o namorado e ter uma irmã com a roupa de baixo frouxa. Até hoje acho que ter feito a pergunta no jantar foi a melhor coisa que aconteceu, porque isso desmascarou todo o assunto e nos trouxe até aqui. Pelo menos este é o fim da minha saga da família da minha namorada, que eu pensava que era um culto. Edição. Acho que tenho a resposta para a pergunta que fiz nesta atualização. Graças a amigos em comum com Amélia e a irmã, apareceram algumas publicações dos antigos sogros. Uma foto onde estão Ryan, a irmã da Amélia e os pais, todos na mesma foto, e os pais parecem felizes. O estranho é que a Amélia não está na foto, nem em nenhuma outra que publicaram. Então, acho que os pais estão felizes por ter Ryan na família, enquanto a Amélia não está nada feliz que os pais estejam felizes. Mas eu estou feliz, porque o karma é tão lindo. Resumo da ópera. A namorada viajou com o ex e a família inteira sabia. Ele descobriu, esvaziou a casa, cobrou cada centavo que gastou com ela. Usou o dinheiro para viajar sozinho para as Maldivas. E ainda contou para o namorado da irmã que a irmã estava pegando o ex dela. Resultado:
A irmã ficou com o ex. Os pais estão felizes com o genro de volta, e a namorada original ficou sem o ex, sem o atual, e com uma dívida que ela mesma pagou para ele viajar em grande estilo. Agora a pergunta que fica: você teria paciência para fazer tudo isso, ou teria explodido no primeiro dia? Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo no Capitão Reddit.